Olá, turminha, tudo bem? Hoje é quinta-feira, né? E agora as nossas quintas-feiras, né, são de aula de ciências, tá certo? E na aula passada a tia passou uma ficha para vocês fazerem na página 89 e 90. E aí a gente vai começar fazendo a correção dessa ficha, tá bom? E aí depois a gente vai continuar com a aula, tá certo? Vamos lá, peguem a ficha de vocês, coloquem na página 89, viu? E vamos fazer aqui a correção dela, tá certo? Não pode esquecer o que? O nome completo e a data que foi passada a atividade, tá bom? Primeira questão. Pesquise, né? Uma atividade de pesquisa, tá certo? Pesquise informações sobre animais domésticos, como são e o que comem. Escreva nos espaços a seguir o que você encontrou. Depois, faça um desenho desses animais na segunda coluna do quadro, certo? Então, aqui, gente, ó, na aula passada a tia falou de todos esses animaizinhos aqui, né? Mostrou a foto para vocês. E aí vocês só iriam pesquisar, tá certo? Nos livros, na internet, perguntando o papai, perguntando a mamãe, a professora do reforço, certo? Essas informações para vocês completarem o quadro, tá bom? Aqui, ó, fotos ou desenhos do gato, certo? Ou você poderia colar um gatinho aqui ou fazer um desenho. Como eles são, né? Eles são carinhosos, né? Eles não são carinhosos, certo? E aqui o que eles comem, né? A tia até falou na aula passada que eles gostam de comer ração, eles tomam leite. Mas se você até acostumar, né? Eles comem também comida, a mesma comida que você come, né? Se você acostumar. Mas, né, a comidinha apropriada deles mesmo é ração própria para gato, certo? E aí a gente tem o cachorro, né, foto, desenho, como eles são, o que eles comem, também gostam muito de ração, de ossinhos, né? Hamster, tá? Fotos ou desenhos, como é que eles são e o que eles comem, certo? Eles gostam muito de se movimentar, os hamsters. Por isso que na gaiolinha deles, né, tem uma rodinha que é para eles passarem o tempo fazendo exercício, porque eles gostam muito de se movimentar, certo? E aí tem o pássaro, a tartaruga de água doce, né, fotinha, como elas são e o que elas comem, do mesmo jeito o pássaro e o coelho. Foto ou desenho, como eles são e o que eles comem, certo? Na página 90, precisamos da sua ajuda para conhecer melhor a nossa fazenda. Nossos animais estão representados na figura a seguir. Responda as questões para saber o que produzimos, certo? Então, aí está a fazenda, né? Nessa fazenda, a gente vê o quê? Ó? A gente vê a vaca, né? O bezerro, que é o filhotinho. Um peru. Acredito que aqui é um esquilo ou é um coelho, né? Pintinhos, galinha, galo, pato, né? Pata e patinhos, filhotes, cachorrinho, aqui é uma cabra, um porquinho, duas ovelhas, né? Aqui deve ser a mãe, aqui a filhote, um burro e 2 cavalos, certo? Então tem todos esses animais na nossa fazenda, ok? Aí aqui na letra A diz assim, ó, há algum animal que produz leite para consumo humano, né? Nesses animais que a gente já viu, tem algum que produz leite? Tem sim, né? Quais são, hein, gente? Ó, a vaca, a cabra e a ovelha.
Tia, ovelha, sim, senhores. A ovelha também ela produz leite, tá bom? E a gente pode tomar, certo? Letra B. Há algum animal que produz lã? Tem sim, né? As ovelhas, né? Delas que são retiradas a lã, né? Para ser enviada para as indústrias, para fazer roupas, para fazer tapete, para fazer toalha, certo? E a letra C, há algum animal que produz ovos? Tem também, né? A galinha, né? E o pato, viu, gente? O pato também, a patinha, ela produz ovos, tá bom? Então, vai ficar desse jeito aí as respostas, tá? Confiram com a atividade de vocês, ok? E agora a gente vai para a nossa explicação de hoje, tá? Vocês vão pegar o livro de vocês e vão colocar eles na página 156, tá bom? E vamos acompanhar aqui a explicação da tia Camila. 156, ok? Nós vamos falar de quê, tia? Nós vamos falar dos animais domésticos, né? A domesticação ocorre quando o ser humano adapta uma espécie a seu convívio. No início, esse convívio aconteceu porque tanto o ser humano quanto o animal tinham algum tipo de vantagem estando juntos. Um exemplo foi a domesticação dos gatos. O convívio com os felinos, né? O gato, a gente chama eles de felinos, né? Trazia benefício para os seres humanos, pois os gatos, eles caçavam ratos e outros animais também, que poderiam causar doenças aos homens, ou até atacar a comida. E aí o homem resolveu domesticá-lo, né? Fazer com que ele ficasse um animalzinho que a gente pudesse criar ele em casa, né? E aí, o gato, por sua vez, né? Quando ele ficava domesticado, ficava em casa, né? Um animalzinho que dava para viver dentro de casa, eles tinham esse benefício, né? De caçar os ratos, né? De proteger contra outros animais que causavam doenças. E aí os gatos gostavam, por quê? Porque os restos de comida, né? Eles comiam, enchiam a barriguinha e ainda eram protegidos pelos humanos, né? Então, por conta disso que aconteceu a domesticação dos animais, certo? Por quê? Porque o homem precisava, né, daquele animalzinho e o animalzinho também precisava da proteção, da alimentação, né? Então, aí, o homem domesticou vários animais, né? São animais que podem ser criados em casa, na fazenda, né? No nosso convívio, tá certo? Vamos saber mais, ó. O melhor amigo do homem, né? Ainda na página 156, ó. Há mais de 30 mil anos, na Europa, os homens e as mulheres do passado começaram a criar e domesticar lobos cinzentos, uma espécie típica daquela região. Vocês já imaginaram, hein? Como é domesticar um lobo? Foram esses lobos que, com o passar do tempo, deram origem aos cachorros. Seu parentesco é tão próximo que, para os cientistas, eles pertencem a uma mesma espécie, chamada Canis lupus, né? Então, eles domesticaram essa espécie de lobo e aí eles começaram a se reproduzir e aí veio quem? Veio os cachorros. Por isso que se vocês olharem a foto, ó, se vocês olharem para cá, para a foto dele, ó, é muito, mas muito parecido com um cachorro, né? Muito mesmo. E aí, porém, mesmo que pertençam à mesma espécie, conseguimos encontrar algumas diferenças entre lobos e cachorros. Assim, podemos dizer que os cães são uma subespécie de lobo. Incrível, não é? Porque os cachorrinhos, eles realmente são bem parecidos com os lobos, né? Mas existem sim ainda algumas diferenças, né? Os lobos, eles são mais, né,
selvagens, eles não gostam muito de, né, ficar em casa, não gostam muito de estar perto das pessoas, certo? Então vamos lá, continuando. Aqui, ó. É importante lembrar, viu, gente, que a domesticação, ela causa mudanças comportamentais nos animais. Os animais, eles mudam o seu comportamento, certo? Já que não precisam mais caçar ou coletar a sua comida, tá bom? Porque uma vez que eles não são domesticados, não estão dentro de casa, protegidos, com a comidinha deles garantida, né? Eles precisam ser animais caçadores, né? Eles vão precisar caçar a comida que eles vão comer. Então eles acabam ficando mais valentes, né? Porque eles viram caçadores, eles precisam analisar o que a presa que eles vão pegar para eles poderem comer. Já eles sendo domesticados, como eles não precisam mais disso, né? Eles já vão ter casa, comida, eles ficam mais mansos, certo? Dessa forma, animais domesticados geralmente não conseguem voltar a viver nos seus habitats. Por quê? Porque eles acostumam, gente, ó. A menina brincando com o furão. O furão, ele é um animalzinho mesmo da selva, né? Da floresta. Mas se você começar a criar o furão dentro de casa, ele vai ficar totalmente doméstico. Ele vai desaprender a caçar. E aí, se algum dia você, por acaso, abandonar ele, ele vai morrer. Porque ele não vai saber mais como é que ele vai caçar a comida dele, certo? Da mesma forma que o garotinho segurando uma iguana, né? Ela também é um animal da floresta, né? Que sabe caçar, que sabe pegar os seus animais. Mas se você pegar ela para criar em casa, né? E ela tiver casa, comida, estiver protegida, ela vai desaprender a se proteger, a caçar. E aí, se um dia ela fugir ou se você não quiser mais, ela não consegue mais viver sozinha. Certo? Você conhece alguém que tem um animal de estimação que não seja tão comum encontrar nas casas, né? Tartaruga, um furão, uma iguana, né? E aí, você conhece alguém que tem algum desses animais? Se alguém tiver algum desses animais em casa, né? Manda a foto para a tia ver do seu animalzinho de estimação, tá bom? Tia quer ver, certo? E aí, ó. A gente vai para outra parte, né, que fala sobre a consequência do abandono, né, gente, ó. Hoje, muitas pessoas pegam animaizinhos para criar e aí depois não querem mais, se arrependem, acham que ele tá dando muito trabalho e aí eles abandonam, né, esses animaizinhos. E não pode. Olha só as consequências, olha. Animais acostumados a receber cuidados de humanos não estão preparados para viver por conta própria. Eles terão dificuldade de encontrar alimento, local apropriado para se abrigarem do frio, da chuva, dos possíveis perigos que as ruas oferecem, maus tratos, atropelamentos. O abandono de animais também pode trazer problemas para a saúde pública. Animais em situação de abandono ficam expostos a doenças como a leptospirose, leishmaniose e a raiva, possíveis de serem transmitidas para humanos ou para outros animais, certo? Então, assim, ó, se você tiver um animalzinho, né, você vai criar o animalzinho até ele morrer. Certo? Aqui é um gatinho e aqui é um cachorrinho, tá bom? É igual uma pessoa, gente. É um membro da família. Lá na minha casa eu tenho 2 cachorros, né? E assim, eles são da nossa família mesmo, né? Eles recebem proteção, carinho, comida. Jamais a gente tem coragem de colocar ele na rua, né? Não quero mais, coloca ele na rua, né? Ele não vai saber se defender sozinho. Ele vai ficar exposto a alguém lá e maltratar, ou ele ficar correndo na rua e um carro atropelar, ficar doentinho,
certo? Então, animais também são pessoas. Você vai abandonar uma pessoa na rua, uma pessoa da sua família, o seu irmãozinho? Ah, eu não gosto de você, eu não quero mais, vai abandonar? De jeito nenhum, você jamais tem coragem, né? Então, da mesma forma, vocês precisam fazer com os animaizinhos, tá certo? E aí, depois a gente falar dos animais domésticos, a gente vai pular lá para a página 161, certo? 161. E aí a gente vai falar sobre essa doutora, certo? Conheça quem é ela. Tem a fotinha no livro de vocês, desculpa, página 160, certo? Vamos ler, ó. A doutora Nise da Silveira, importante médica psiquiatra brasileira, viveu de 1905 a 1999. Ela foi a primeira a usar animais de estimação no tratamento psiquiátrico e costumava chamar os animais de coterapeutas, ou seja, ela os considera terapeutas junto com os médicos e psicólogos. Olha, o que é que essa doutora Nise ela achava, né? Aliás, ela provou, né, com as experiências dela, de que as pessoas que estavam com problemas, ou com problemas de depressão, né, que não queriam sair de casa, né, não queriam comer, que estavam muito tristes, né, que se ela tivesse um animalzinho de estimação para cuidar, para colocar comida, para conversar, né, porque a gente também conversa com os nossos animaizinhos de estimação, essas pessoas elas poderiam ficar melhores ou até curadas dessas depressões, né? E também as pessoas com problemas psiquiátricos, né? Com dificuldade para dormir, né? Todos esses problemas. Ela provou que um animalzinho de estimação com essas pessoas, né? Elas conseguiam ser curadas dos problemas psicológicos e psiquiátricos que elas tinham. Né? Então, os animais de estimação, eles serviam como médicos e psicólogos para a pessoa, certo? E aí, agora sim, na página 161, a gente vai falar sobre os animais que são utilizados na nossa alimentação, certo? No início do capítulo, nós estudamos como aconteceu a aproximação do ser humano e dos animais, né? Que tanto a gente precisava dos animais, né, para eles nos proteger, como os animaizinhos também precisavam da gente, né, para a gente dar proteção, comida, né, casa direitinho. Com a domesticação e a criação de animais que ofereciam produtos para o consumo humano, o ser humano deixou de ser nômade, que vivia de um lugar para outro procurando comida, né, onde fosse mais fácil para caçar e para dormir. E passou a ter residência fixa, né? Ah, eu vou morar nesse canto aqui e não vou mais sair daqui, porque eu já tenho os animais, né, que podem gerar a alimentação, né, pra gente. A criação de animais trouxe muitas vantagens para a humanidade, como o uso da lã e do couro, o leite, né, a carne e até a força para puxar carroças e arados, né? Arados é aqui, ó. É um instrumento que é usado, né, nas plantações agrícolas para preparar a terra para plantar. Então, o que? Os dois animais que levam, né? Então, até para isso eles começaram a servir também, né? A lã e o couro, as pessoas vendiam, né, para as indústrias que fabricavam casacos, sapatos, certo? O leite você toma, né? Você usa para fazer queijo, você usa para fazer requeijão, né? A carne também a gente come, né? Consome, né? E a força, né? A ajuda aqui, ó, para preparar a terra para poder plantar, tá certo? Então, os animais, eles têm inúmeras utilidades para a gente, né? Além deles serem nossos amigos, né? Quem tem um animalzinho também tem um melhor amigo, né? Eles servem também na nossa alimentação, certo? Atualmente, diversos animais são criados para serem destinados à alimentação das pessoas. Principalmente as aves, que aí entra o quê? O frango, né? A galinha que nós comemos.
Bovinos, né? Que é o quê? Que é a carne que vem do boi, que a gente vai estudar isso aí na próxima aula, certo? Os suínos, os caprinos e os ovinos. Na próxima aula a gente vai estudar sobre isso aqui, tá bom? Terminada a nossa aula de hoje, certo? A tia vai enviar uma atividade para vocês realizarem em casa, para fixar o conhecimento, né, que a gente aprendeu agora, certo? E aí, eu vou deixar só uma atividade para vocês fazerem, né, que é o quê? Quem tiver um animalzinho de estimação em casa, pode ser comum, como o gato, o cachorro, um peixe, né? Ou pode ser mais exótico, né? A tartaruga, né? Ou um furão, ou um hamster. Pode tirar a foto e enviar para a tia Camila e para a tia Marcela. Nós queremos conhecer o animalzinho de vocês, o amiguinho de vocês, tá bom? Amanhã, sexta-feira, a gente não vai ter aula, certo? O feriado do Dia do Professor, que é hoje, 15/10, certo? Vai ser passado para amanhã, sexta-feira, 16/10. Então, nós não teremos aula amanhã, certo? O feriado de vocês vai ser prolongado, sexta, sábado e domingo, tá bom? Até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.